E nós vamos conversar com vocês sobre este tema, a terapia do amor. Quando Jesus lançou a sua mensagem, ele falava de amor. Isso incomodou a muita gente, principalmente a seita dos fariseus, que não compreendiam o significado e o sentido do que ele queria dizer. Ele não veio para uma guerra, para um combate, ele veio para o amor. E o que ele nos pedia é que nós tivéssemos uma interação, uma compreensão e a principal importância que Jesus traz, isso é no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Por que nós estamos em aflição? O que nos incomoda? O que nos causa dificuldade? Quais são os problemas que nós temos? E ele fala no bem e no mal sofrer. Todos nós sofreremos, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. O sofrimento atingirá todos. Então a dor será inevitável, mas o sofrimento nós poderemos fazer do tamanho que nós quisermos. E nós vamos passar para vocês duas histórias para que consigamos explicar como se processa, a dor e o sofrimento na vida de cada um. Esse garoto, dos 12 anos de idade, voltava para a sua casa da escola. Ele vinha animado porque as férias se aproximavam. Então, a preocupação que ele teria seria soltar a pipa, bolinha de gude. Ainda ele se dedicava a essas coisas, nem tanto ao celular. E ele era orientado pela família para que não conversasse com estranhos. Mas no caminho, um homem o interrompeu. Obstruiu a sua trajetória, chamando-o pelo nome. E falou que era amigo do pai dele, falou o nome do pai e o nome do avô. Isso o desarmou. Principalmente quando ele disse ao garoto, olha, nós vamos preparar uma festa surpresa para o aniversário do seu pai. Isso era verdade. E nós queremos a sua participação, porque ele não pode ficar sabendo da festa. Você pode me ajudar? Ele disse que sim. Então ele acompanhou o homem, entrou no carro do homem. O homem o conduziu a um lugar ermo, e com uma chave de fenda, ele fez várias perfurações no peito do garoto. Quando o menino estava bem machucado, ele o arrastou fora do carro e deu um tiro na cabeça do menino. E o menino ficou jogado lá por um bom tempo. Interessante a gente ver que a bala entrou pela têmpora direita, perfurou e saiu pela têmpora esquerda. Se nós dissermos que ele foi feliz, embora tenha perdido uma das vistas, esse ferimento não deixou sequela nenhuma, coisa muito difícil de acontecer. E ele ficou. Bom, a polícia procurava o causador desse atentado e prendeu algumas pessoas, mas o menino não conseguia sair do hospital e fazer o reconhecimento na delegacia. E também ele estava com medo. Então a polícia viu-se obrigada a soltar os elementos. E o tempo passou. Em uma comunicação espiritual na casa, instrução dos espíritos, ela disse a ele, toque a sua vida, porque você não será mais incomodado por esse agressor. Nem você nem o seu pai sofrerão consequências por ele. E assim foi. E ele segue. Ele forma-se, constitui uma família normalmente. Mas passa-se o tempo e 20 anos depois, novamente ele é chamado à delegacia de polícia. O caso estava reaberto. O delegado o informa que o agressor confessou o delito. Só que hoje, esse agressor apresentava uma condição diferente. Ele era um doente terminal, era um moribundo de uma doença grave, estava recolhido, preso a um leito de hospital.
a confissão e o pedido do agressor. O rapaz está ouvindo o agressor, porque ele pede, né, para ir lá conversar com a pessoa, porque o agressor queria falar com ele. E ele vai conversar com esse agressor. Então, entenderam o fato. Ele está frente a frente uma pessoa que o prejudicou. Rosa, lógico, você está olhando para mim. O que você faria? Não ia lá dar um tiro nele, né? Não. Então vejam, nós frequentamos as casas espíritas, aprendemos, este é a convocação para o testemunho. E aí? E aí agora? E agora, José? O que nós faremos? Então ele foi convidado a ir lá, ele ouviu a confissão e o pedido de perdão pelo agressor. O que nós faríamos neste momento? Sim ou não? Bom, vamos falar dele, né? Ele vai e perdoa o agressor. Chamado pelos amigos de bobo, né? Como que você pode fazer isso? Como você vai perdoar uma pessoa que o prejudicou? Se nós entendermos essa terapia do amor, o perdão é uma libertação primeiro para nós, depois para os nossos agressores. Nós nos livramos de um fardo desnecessário, porque já sofremos pelo ato, como ele sofreu há 20 anos atrás, e a vida ele tocou, continua a sua vida. E agora? O que de verdade ele fez? Ele trouxe a mulher, trouxe os filhos para visitar o agressor. Tornou-se para esse homem a única família que esse homem teve na vida. E o acompanhou até o desencarne. Esta foi a atitude desse homem. Então, Paulo nos diz em Tessalonicenses 5:18, de tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Para que nós aprendamos a compreender que tudo o que acontece em nossa vida concorre para o nosso bem. Então, olhem aqui. Não está usando óculos, né, Rosa? O que você está vendo? Folhas. Folhas em que condição? Secas. A vida é feita de escolhas. Nós preferimos isto ou preferimos isto? É a mesma flor. O que modifica? O que está escrito aqui embaixo. De tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. E às vezes nós faremos isso com 3 simples expressões. 3 simples expressões. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Vamos lá? Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Aqui é fácil, hein? Como a gente fala, é bico. Vamos ver lá fora como é que a gente consegue fazer, né? Depende de nós. Então, não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro destrua a alegria do presente. Não podemos viver aqui e nem tentar nos transportar para cá. Aliás, para cá, para o futuro que está escondido. Nós temos que viver o presente. Essa é a parte maior da nossa vida. Uma outra historinha, está no livro do Roberto de Carvalho. Ele conta a história de 2 irmãs em comportamentos diferentes. Como é um mês que se fala bastante, vamos voltar. Esta aqui se encantou com um jovem médico que foi trabalhar na cidade dela. E desse romance muito forte, ela acabou ficando grávida.
Quando ela foi pedir apoio por médico, ele falou que poderia ajudá-la, dando a ela medicação abortiva e resolveu o problema. Ela não aceitou e fugiu. Não teve o recurso do pai e da mãe, porque o pai não entenderia, os irmãos também não, e a outra irmãzinha dela era adolescente, com 1 ano e pouco a mais do que ela só. E ela escolhe o caminho errado, atravessa a porta sem volta e busca o suicídio. Por 8 anos ela fica colocada no umbral. Só que a espiritualidade prepara. O pai rústico e a mãe submissa inteiramente não entendiam o acontecido com a mocinha. E a mulher fica doente. E orientado por amigos para que eles seguissem, procurassem o auxílio, assistência espiritual e uma casa espírita. E o casal aceita. Por 8 anos seguidos, eles foram toda quarta-feira ao centro e participavam do trabalho. O que aconteceu? A menina que, escondendo-se de espíritos malfazejos, ficou refém de uma poça de lama. Por 8 anos ela ficou lá. Foi permitida que viesse à casa espírita e levada a hospitais de socorro. Então, o trabalho do pai e da mãe para isso. A outra irmãzinha aceitou a primeira proposta de casamento. Pulou da frigideira para o fogo. Casou-se com um homem 3 vezes mais velho do que ela em idade. Pai de 3 filhos aborrecentes, que infernizavam a vida dela porque não aceitavam-na como substituta da mãe morta. Aí a coisa não ia. Ela volta para casa. O pai arrasta de volta para o marido e diz a ele: você toma conta dela, que eu não quero mais passar vergonha com ela retornando para casa. A partir daí, levantou-se os muros, um grande portão cadeado, então nem na missa de domingo ela não ia mais. Mas a vida prepara surpresas. E o marido tem um AVC, fica impossibilitado, preso a uma cadeira de rodas. Vamos lá, dona Rosa? E aí, o que você faria, dona Rosa? Você dava o troco? A Rosa está boa hoje, hein? Ela está na terapia do amor, hein? E aí, meninas, o que vocês fariam? Iam cuidar dele e falar, agora você vai ver o que é bom. O que seria? É a hora do testemunho. Como é que nós vamos resolver? Mas ela se envolve perfeitamente nessa assistência e o homem consegue melhorar. Os meninos, vendo a atuação forte dela, permitem que se forme uma grande família. Uma nova família de verdade é construída. Então, a vida é feita de escolhas. E nós, perante as situações de sofrimento, escolheremos nossa forma de comportamento. Não podemos exigir demais das pessoas, porque cada um dá o que tem. Não podemos querer extrair das pessoas aquilo que elas não podem nos oferecer. E é um grande erro, um engano nosso, quando nós queremos que as pessoas nos favoreçam. Elas não têm que fazer isso para nós, nem nós para ninguém. E quando essas coisas não acontecem, nós excluímos as pessoas do nosso meio de vida. Alguém aqui já excluiu alguém? Nem no WhatsApp? Espírita não mente, hein? Como é que nós somos? E a história continua. E tudo tem um resultado. Se não tem a cobrança material, tem a cobrança espiritual. O nosso irmãozinho médico volta para São Paulo e casa-se com uma advogada da alta sociedade. Se instala num bairro chique, põe um consultório poderoso. E está indo tudo bem. Até que nasce uma menininha, uma filha. Nem poderemos chamar de coisa, mas nasceu uma coisa. A mulher, rejeição total a essa criança.
porque ela era muito feia, toda enrugada e com as perninhas entrevadas. E a mulher o abandona, arruma outro companheiro, sai do país. E ele fica refém dessa menina, porque ela tinha uma característica. Ela não aceitava colo de ninguém, só do pai. Por mais que ele oferecesse salários altos para cuidadoras, ninguém conseguia ficar com aquela menina. Ele acaba perdendo a sociedade, a clínica, para ficar com a menina. Intuição espiritual que nós temos. Nós temos aqui um vermelhinho e ali um branquinho, sem conotação política. Então, os espíritos exercem constantemente a influência sobre nós. Também sobre nosso irmão médico, os espíritos diziam a ele: você é médico, pratique a eutanásia, dê uma medicação, assine um atestado de óbito, não vai ter problema nenhum. Mas ele ouviu o branquinho. Não se deixou envolver pelos espíritos malfazejos. E uma tarde, ele pensando, ele lembrou-se daquela menininha, quando ele foi feliz lá no interior. E ele volta para a cidade procurar por essa menina. E vai ao hospital e pede para a enfermeira que o reconheceu endereço de alguns dos pacientes que ele queria fazer um trabalho. A enfermeira fornece e ele vai à casa daquela senhora que ele tratou. E pergunta a ela: como vai a senhora, né? Tudo bem? Tudo bem. Ela o convida para tomar café. E ela vê a criança no banco de trás e pede para ele para pegar ao colo, para trazê-la ao colo. Mas ele se inibe, porque ele sabe a reação da menina. Mas, para sua surpresa, a menina tem uma reação inusitada. Ela se aninha nos braços da senhora. E eles entram na casa. E ele pergunta a ela, durante o café: e aquela sua filhinha que ia com a senhora nas consultas? Ah, você não sabe, doutor, o senhor já tinha ido embora. Mas ela se matou. Ela tomou veneno de rato e se suicidou. E ele fica quieto. Mas fica preocupado com a situação. E vem a contar à mulher o que aconteceu. A mulher se espanta e sai da sala em busca do marido. Quando ela volta junto com ele. E ele, apavorado, já estava arrumando suas coisas para ir embora. E a mulher e o marido dizem a ele: olha, nós frequentamos a casa espírita por tanto tempo. E aprendemos o ensinamento de Jesus, a lei do amor. E nós somos convidados, nesse momento, a ofertar o nosso testemunho em seu favor. Então nós perdoamos você. Nós nem perdoamos, nós compreendemos a situação, porque todos nós somos prisioneiros da vida. E nós não temos nada a cobrar de você. Nesse momento eles se abraçam e chega uma viatura do hospital com a sirene ligada. E entram correndo e dizem: doutor, houve um acidente na estrada, temos muitas pessoas vindo para o hospital. E nós estamos com o médico só, solicitamos a sua ajuda. E a mulher diz a ele: vai que nós cuidamos da menininha. E ele acaba ficando na cidade, morando com essa família, adota essa nova família e fazem aí uma família de verdade pela terapia do amor. E aí eu pergunto para vocês, nem vou perguntar para você, viu, Rosa? Vai ser para Esther. Quem é a menininha? Agora você quer falar? Então fala, Rosa. Já perdeu a garrafa de água. O Heraldo disse que ia dar 2 garrafas de água mineral e um abraço. Você perdeu. Esther. A menina, a criança do aborto. Que ela morreu com 8 semanas de vida. É esta. Então, as oportunidades voltam. Embora nós não compreendamos aquele chefe chato, aquele sargento terrível, aquele professor, às vezes são pessoas que querem o nosso bem. Pratica uma terapia do amor. E a Teresa costuma dizer em casa, a Teresa, minha esposa, que nós fazemos às vezes o amor às avessas. Nós não sabemos demonstrar. Mas essas pessoas, se nós pararmos para prestar atenção,
são realmente aquelas que nos querem bem. E na nossa sequência, nós temos isso. Todos nós passaremos pelo umbral. Nenhum de nós vai escapar. Para que vocês, quando ouvirem essa palavra, lembrem, umbral é uma palavra que vem do latim. Significa sombra. Então, vamos trabalhar as nossas sombras através da terapia do amor. Vamos suavizar nossos relacionamentos. Antes da gente encerrar nossa participação, que nós vamos ouvir música hoje, o Heraldo falou uma coisa para vocês que eu lembrei do curso de oratória. Quando eu fiz o curso de oratória, não foi para as palestras espíritas, eu fiz o curso de orador espírita depois. Mas uma das primeiras coisas que se falava lá, Heraldo, nunca peça desculpas. E nós temos o hábito, desculpa, eu cheguei atrasado aqui. Eu já cheguei mesmo. Não adianta. Então, usem isso como terapia do amor nos seus trabalhos. Quando vocês tiverem que fazer uma apresentação, um seminário, qualquer coisa, não peçam desculpas. Sigam em frente. E se vocês esquecerem a pauta, o que vocês fazem? Como é que a gente faz? Volta a alguma coisa que vocês já explicaram, que vocês têm um conhecimento muito bom e segue. Se lembrar do resto, tudo bem. Se não lembrou, completa com aquilo. Isso é uma forma de terapia do amor para conosco. Porque nós também somos merecedores. Precisamos. Então vamos voltar aos nossos lares melhorados, hein? Todo mundo babando, né? Para praticar a terapia do amor. Vamos agradecer a espiritualidade que nos permitiu vir aqui hoje, aos dirigentes dessa casa, pela oportunidade. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância. Viva!